glória do Senhor se manifeste aqui, esteja se manifestando na sua casa, amém? Que a presença do Senhor venha a ser real. Queria fazer uma leitura que se encontra em João, capítulo 19, versículo 31. Que diz assim: Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandassem tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram a perna do segundo. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto, e não quebraram suas pernas. Porém, um dos anjos furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Irmãos, hoje Deus me trouxe uma palavra. Eu queria comentar sobre água e sangue. Nesse momento ali, Jesus já tinha morrido. Quando o soldado perfurou o seu lado, saiu água e sangue. O que simboliza água e sangue? A água nos simboliza a vida e o sangue a morte. Bem no básico, quando se fala em sangue, se vê sangue, se associa a morte, a coisa ruim. E a água a vida. Pela ciência, um dos fundamentos para se criar a vida é necessária a água. Um planeta, para ele saber se tem vida, se é habitável, tem que ter água. Então, a água é a vida. Em João, capítulo 4, João capítulo 4, versículo 10, se faz uma referência a essa água. Que Jesus ali, quando Jesus morreu, ele deu um sinal, que ele tinha morrido, só que ele estava vivo, pois dele saiu água. Mas como isso Jesus tinha morrido? Ele estava mostrando, irmãos, que ele estava lutando com a morte. Dali 3 dias ele ia ressuscitar. Ele estava dando sinais que ele tinha morrido apenas na carne, mas ele estava vivo e vive até hoje. Aleluia. Em João 4,10 diz assim: Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Nessa passagem, Jesus está num poço em Samaria, onde se encontra uma samaritana, onde judeus e samaritanos não se davam, não se falavam. Porém, Jesus foi a essa mulher e pediu água. E ela falou que não tinha como pegar água. E ele ofereceu, se ela soubesse quem estava falando com ela, ele daria água da vida. Jesus é a água da vida. Através de Jesus nós temos a vida eterna. E ele estava oferecendo isso a essa mulher. No versículo 13 fala assim: Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo. Da água do poço que ele estava pedindo, Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Irmãos, de que água nós estamos bebendo? De onde estamos buscando a nossa vida? A nossa vida vem de quem? Onde estamos baseados? Nós vamos beber da água de Jesus. Vamos nos render à cruz dele, que dali sai a água da vida e da vida eterna. Que através de Jesus nós podemos viver eternamente. Outra referência que Jesus nos leva que ele é a água da vida é João 7, 37 e 38. No versículo 37 diz assim: O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Irmão, se você crê no Senhor e está bebendo dessa fonte, não só a sua sede saciará, mas de toda a tua casa, porque você vai jorrar a mesma água que vem de Jesus dentro da tua casa. Você vai ser um canal, você vai ser um condutor dessa água.
Irmãos, e essa água, onde que a gente vai buscar cada dia mais? Dentro da Bíblia. Cada vez que você lê, cada vez que você busca mais esse pequeno córrego que se origina, ele vai criando, vai crescendo, virando um rio, onde jorra essa água vida. Irmãos, a gente tem a oportunidade de trazer vida, não só para nós, mas para toda a nossa casa. Não vamos perder essa oportunidade, vamos buscar o Senhor, vamos nos render aos seus pés. Vamos estar debaixo dessa água que jorra da cruz de Cristo. Em Apocalipse 21:6, fala assim, e continuou: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Irmãos, é de graça. Nenhum dinheiro, nenhum poder aquisitivo que você tenha vai poder comprar essa água. É apenas você se render ao Senhor, buscar a Ele de todo o teu coração e nascer de novo, como está relatado em João 3:5. Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece a todos que nascem do Espírito. Se você crê no Senhor, se você crê em Jesus, é necessário nascer de novo, deixar o teu velho eu, deixar a tua natureza humana e nascer no Espírito de Deus, através do batismo. Ah, mas como que eu vou morrer? Como é que eu vou nascer de novo? Aí vem a questão que eu estava falando do sangue, que simboliza a morte. Não adianta a gente querer só a vida de Jesus que emana da cruz, a gente precisa da morte dele também. Ah, mas como eu vou viver morto? Basicamente isso, você precisa morrer na tua natureza humana e viver no Espírito do Senhor. Lá no Antigo Testamento, era sacrificado um cordeiro, em alguns casos ovelhas, cabrito, bode, era sacrificado um animal para a pessoa se remir do seu pecado. Quando ela pecava, ela ia lá, sacrificava e Deus perdoava o pecado dela. Uma referência disso está em Levíticos 4:32. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar o seu pecado, o animal deverá ser sem defeito. Era um cordeiro puro, cordeiro sem mancha, cordeiro limpo. Porém, ele só remia aquele pecado. A próxima vez que a pessoa pecava, ela tinha que sacrificar novamente. E esse cordeiro, irmão, ele era escolhido. Ele não tinha poder de escolha. É um animal, o animal não fala, o animal não tem raciocínio. Ele não podia dizer, não, eu não quero. Ele era selecionado e era sacrificado. Por que era um animal? Porque animal não peca. Animal ele não tem um raciocínio humano. Então, se ele for sem mancha, puro, sem mistura de raça, como Jesus pedia, quando Deus pedia lá no Antigo Testamento, então ele era próprio para o sacrifício para perdoar o pecado. Quando chega Jesus, por que Jesus morreu? Porque Jesus simboliza a nossa salvação. Porque Jesus, ele não só remiu o pecado, mas ele veio para salvar o nosso, porque ele teve a escolha dele. Ele poderia simplesmente dizer que não. Ele poderia desistir, até quando ele chegou no Getsemane, que ele orou a Deus, ele disse, afasta-se de mim esse cálice, se for a tua vontade. Ele não desejava morrer. Naquele momento, ele não tinha mais a vontade dele, mas ele fez a vontade do Pai, e ele escolheu obedecer. Em João 1:29, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, ele não só remia o pecado, mas ele tira o pecado do mundo. Ele te tira do pecado, ele te traz uma vida na água, uma vida eterna. Só que você tem que decidir morrer com ele, irmãos.
E morrer não é fácil. É deixar teu antigo eu, tua vida pecaminosa, tua vida, essa natureza humana cheia de pecado. Você tem que decidir morrer com Cristo. O preço da salvação. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Irmãos, o preço da nossa salvação foi Jesus. Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas basta você escolher viver isso. Basta você se dedicar a viver a palavra do Senhor, a viver nos seus pés, a viver debaixo dessa cruz, onde joga o sangue de Jesus e a água da vida eterna. Até ontem estava conversando com um estudioso, um homem que estuda bastante a Bíblia, e a gente estava comentando sobre um assunto: por que Jesus? Por que Jesus teve que morrer na cruz para nos proporcionar salvação? Adão foi um homem que Deus criou ele, Deus formou ele do barro e fez ele. Ele não foi gerado através da concepção humana, ele foi criado por Deus. E ele era para ser um ser imortal. Porém, ele pecou, e com isso ele experimentou a morte. E dali para cá, todos nós, descendentes de Adão, experimentamos a morte. Jesus, da mesma forma que Adão, ele não foi concebido de natureza humana, ele foi formado e colocado dentro do ventre de Maria. Então, ele era o único que pode, ele é o único que pôde nos trazer a salvação, porque ele não foi formado da forma pecaminosa, ele já não veio do pecado, ele veio de uma santidade. E Jesus era um ser mortal, ele tinha a mesma fraqueza que todos nós temos, ele tinha mesmas dores, os mesmos cansaços, os mesmos dilemas morais, porque ele era um humano, só que ele era de uma natureza santa. E aí, com a morte dele, ele pôde nos proporcionar a vida eterna, porque ele foi santo até o final. Ele não experimentou o pecado como Adão experimentou, como todos nós nascemos no pecado. Ele nasceu na santidade. Queria, para finalizar, ler um texto em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Que diz assim: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do seu corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Irmãos, esse texto nos diz tudo. Nos diz como devemos nos comportar, o que devemos fazer. Devemos nos decidir a morrer com Cristo para o pecado e viver com Ele para a vida eterna, viver com Ele para Deus, nos dedicarmos totalmente a nossa vida ao Senhor. E o nosso manual está aqui, é a Bíblia. E como nós chegamos mais perto de Jesus, como nós ouvimos Ele falar, é lendo a sua palavra e de joelhos dobrados na sua presença. Amém, irmãos? Queria
passar para o pastor finalizar. Que essa mensagem venha falar com você de alguma forma, que Deus venha tocar no seu coração, porque não são palavras minhas, mas são palavras que veio do céu, e creio que de alguma forma vai alcançar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Obrigado, André, pela sua disposição nessa noite de trazer uma mensagem para nós. Quero dizer, irmãos, para você, que existe uma água que muitos ainda precisam beber. Você já bebeu dela? Você já bebeu dessa água? Glória a Deus. Mas muitos ainda precisam beber dessa água. Uma palavra linda e maravilhosa, como toda a palavra do Senhor. Nós somos gratos pelo Senhor nos dar essa oportunidade, irmão, de através das redes sociais chegar na tua casa. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Nós queremos encerrar o nosso culto essa noite. Vou deixar para o Neto cantar uma canção. Amém? Que você seja muito abençoado. Que Ele cuide de você nesse tempo. Amém? Não esquece, tem muitos que precisam beber dessa água. E muitos irão beber dessa água. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde em nome de Jesus. Que Ele abençoe a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Com a melodia, Ele me encontrou, me secou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho